Pastor, aproveitando então a pergunta da nossa consulente sobre sua família ser espírita e ela é evangélica, o senhor poderia indicar mais alguns ensinos e práticas do espiritismo que são contrários à vontade de Deus exposta na Bíblia? Sim, eu faço isso porque às vezes a pessoa está seguindo uma determinada religião ou seita e não tem consciência dos erros do seu caminho, desde que não usa a Bíblia Sagrada como base para saber se está agindo corretamente, se está crendo biblicamente. Então, um esclarecimento por parte de uma pessoa, como a nossa irmã Conceição, poderia se dirigir aos próprios parentes e apresentar a diferença. A primeira, a Bíblia condena fortemente a prática do espiritismo, da mediunidade, do ocultismo, da percepção extrasensorial, e nós encontramos isso exatamente no livro de Levítico, capítulo 20, versículos 1 e 26 e 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo-lhe: Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei dos povos, para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Outra passagem bíblica que é contra o espiritismo é Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 a 13. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Essa última declaração, nem quem consulte os mortos, é a prática da mediunidade, uma das práticas mais procuradas por aqueles que não são desse grupo dos espíritas, mas que por informações de terceiros, às vezes amigos, vai a uma sessão espírita tentar comunicar-se com algum parente já falecido. Então, conclui no versículo 12 a colocação, como é que Deus vê isso? Todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. A palavra abominação significa é detestável ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então Deus está falando ao povo dele, povo de Israel, que eles iriam entrar num país, num lugar cujo povo, o povo cananeu, era dado a todas estas práticas que foram lidas aqui em Deuteronômio 18. E por causa dessas práticas, é que Deus estava tirando o povo para colocar outra nação que fizesse o que ele se agrada. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque todas estas nações que has de possuir, ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E como castigo das pessoas nos dias de hoje, já dentro do conceito do Evangelho, como Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que condenação? Jesus vai dizer a tais pessoas no dia de juízo
que recusam obedecer a Deus e se envolvem com o Espiritismo e outras seitas cujos ensinos e práticas contrariam a Bíblia Sagrada, vai dizer palavras muito severas. Está em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas antes de Jesus falar estas palavras, neste mesmo capítulo 25 de Mateus, versículo 34, ele diz: eu tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber. E eles perguntaram: quando fizemos isto? Quando fizeste a um dos meus pequeninos seguidores ou discípulos. Então aí está, dois lugares distintos. Agora, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Na maioria dos casos, os próprios médiuns que são enganados, não conhecendo a verdadeira fonte de informação que eles recebem. E em qualquer caso, em qualquer que seja a sua fonte de informação, nada ligado ao espiritismo. Então, a bruxaria, a astrologia é a intenção de Deus como meio para descobrirmos informações. Com pessoas que se afastam de Deus e consultam, então, bruxaria e busca de conceito de saber, através do médium, a situação da pessoa, da família que já partiu, como está. Então, essas informações, às vezes, trazem alívio para a família, mas não é a realidade. O próprio Kardec admite isso, que existem espíritos enganadores que eles se identificam como sendo a pessoa procurada, quando não é. É uma posição que define que a pessoa, na verdade, não está se comunicando com alguém que procura. Então, a Bíblia é muito clara. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É o que nós lemos, repetindo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ligou e deixou aqui a sua pergunta para o pastor. Ele pergunta se é certo, por exemplo, na igreja evangélica, no momento da contribuição de dízimos e ofertas, as ofertas serem lançadas na salva, como de costume, quando os diáconos passam recolhendo. Mas os envelopes de dízimo devem ser levados à frente, entregues na mão do pastor, para que ele assim abençoe aquele dizimista fiel. O nosso consulente pergunta se esse procedimento é correto. Não é correto. A Bíblia recomenda, quando ofertamos e dizimamos, que o façamos espontaneamente. E se fazemos espontaneamente, cada um deve contribuir segundo a sua forma de receber. Há pessoas que têm possibilidade para ofertar mais, para ofertar menos, têm capacidade econômica para pagar seu dízimo, às vezes passa por um problema, tem situações difíceis, então ele tem que olhar pela sua família, de modo que
a contribuição que se faz deve toda ela ser posta naquela sacola que corre toda a igreja, levantada pelos diáconos, e que toda ela é levada à diretoria para que o irmão que exerce a função de tesoureiro possa contar todo o dinheiro à frente dos diáconos que estão observando essa contagem e registrar no livro caixa, de modo que tudo fique às claras. Agora, chamar pessoas que contribuem com seu dízimo à frente para serem abençoadas, e as demais que não são chamadas, que fazem sua contribuição como oferta e ficam sem ser abençoadas, não tem cabimento tal prática. É fora dos princípios bíblicos. Próxima pergunta da nossa ouvinte Lúcia. A Lúcia aqui descreve uma situação da vida cristã que realmente ela é séria. Diz aqui a nossa consulente Lúcia que há 16 anos ela é evangélica e também que é batizada nas águas. Mas ela diz que há 28 anos ela vive com um homem. Na época, quando ela foi se batizar, ela explicou ao pastor a sua situação irregular, não era casada, era, como diz o apóstolo Paulo, abrasada, estava vivendo com um homem. Então o pastor disse que não tinha importância, que a salvação é individual e que ela poderia estar descendo as águas. Muito bem, a Lúcia então se batizou nas águas, está na igreja até hoje, só que esse companheiro esteve frequentando a igreja por um curto período de tempo e depois se afastou, não quer ser crente e ele também não quer se casar. Aí a Lúcia tem ouvido de pessoas conselhos dizendo: separa-se dele, se afasta dele, ele não quer se casar, ele não quer assumir o compromisso. Pastor, aproveitando então a pergunta da nossa consulente sobre sua família ser espírita e ela é evangélica, o senhor poderia indicar mais alguns ensinos e práticas do espiritismo que são contrários à vontade de Deus exposta na Bíblia? Sim, eu faço isso porque às vezes a pessoa está seguindo uma determinada religião ou seita e não tem consciência dos erros do seu caminho.